O Construindo Saberes de hoje pede licença ao programa Temer Direito, porque a gente vai entrar um pouquinho nesse âmbito do mundo jurídico para discutir a questão da criminalidade. Comigo, além do meu colega Rogério Kerber, os professores do curso de Direito, o professor Sandro Meiners e também o professor Leonardo Santiago Sagrilo, que são também atuantes da área do direito. O professor Sandro Meiners, delegado regional de polícia aqui da região central do estado, e o professor Leonardo também, advogado na área penal. E justamente pela experiência dessas duas figuras na área do direito que a gente queria discutir um pouquinho, discutir de uma forma mais aprofundada, professores. Este assunto que chega a ser até difícil fazer uma primeira pergunta, por onde começar essa discussão, e eu queria justamente lançar esse desafio para vocês. Por onde a gente poderia começar essa discussão quando a gente fala da questão da criminalidade? Só para uma contextualização, em 2015, a Secretaria de Segurança Pública do Estado anunciou que na última década a criminalidade aumentou em 72,9%. Ou seja, por si só esse número já mostra que, de fato, preocupa este assunto. E por isso, gostaria de saber, na palavra de vocês, por onde essa discussão deveria começar a ser de forma aprofundada e discutida aqui no nosso programa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, Quintana, Rogério, Leonardo, e dizer que essa temática ela é efetivamente importante, ainda mais no momento que nós vivenciamos hoje, né, com essa questão do período democrático, da questão da escolha dos novos gestores municipais, porque a criminalidade hoje ela produz seus reflexos nos municípios, é a comunidade das cidades, né, dos municípios que sofrem os reflexos desse incremento da criminalidade. Só quero fazer uma observação. Esse dado de aumento de 72%, a gente tem que analisar com certa parcimônia, né? Porque há alguns indicadores que estão em crescimento, há indicadores de alguns crimes, como, por exemplo, o furto, que está em decréscimo. Enquanto o furto retrocede nas estatísticas, isso pode ter várias razões, nós podemos ter desde o não registro, a não comunicação, o que nós colocaríamos de chamada cifra negra da criminalidade, um dado que não chega oficialmente ao conhecimento do Estado, portanto não é quantificado e também não é investigado. Por outro lado, o aumento da criminalidade violenta, esse sim, esse preocupante, principalmente o roubo a pedestre, o roubo de veículo, o roubo a estabelecimento comercial, o roubo à residência, todos os crimes de roubo estão em aumento, inclusive o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Quando isso acontece, isso gera na cidade uma sensação de insegurança, de intranquilidade. As pessoas passam a olhar para isso como um problema, né? Passam a ter medo de andar na rua, passam a ter medo de ir para o trabalho, para ir para a faculdade. Então, isso gera um impacto. E aí, tem várias razões para que esse aumento aconteça, né? Eu vou entrar direto nessa questão, porque eu acho que aqui é o grande foco do assunto, que o debate precisa ser trabalhado. Primeiro, os motivos que levaram a esse aumento dessa criminalidade violenta. Nós temos vários motivos. Eu vou me ater a um motivo local hoje, né, que é o motivo de Santa Maria. Primeiro, a questão da crise econômica que se abateu sobre o município. Segundo, Santa Maria é um grande polo distribuidor e consumidor de substâncias entorpecentes, de drogas. Portanto, o tráfico ele tem um campo muito fértil aqui, e isso trouxe para Santa Maria, talvez o terceiro efeito que vem gerando, vamos dizer assim, algum reflexo expressivo nisso. Trouxe para Santa Maria as facções criminosas. É uma realidade que não era nossa, é uma realidade que não existia. É o crime organizado, é o crime que vem de uma forma estruturada, né, quase que empresarial, que se utiliza de uma série de fatores para que funcione bem a sua atividade laboral. Nós temos, por exemplo, basicamente o crime organizado atuando, né, nessa questão do que nós conseguimos visualizar como o reflexo sobre a sociedade. Não estou nem falando do crime de corrupção e outras áreas em que nós não conseguimos visualizar isso. Isso passa um pouco invisivelmente aos olhos da população, dos operadores jurídicos e do próprio Estado como ente repressor e obrigado a combater essas questões. Então, quando a gente pegar essa questão dessa criminalidade que eu consigo visualizar, aí sim eu fico assustado, porque esta nova realidade ela veio para ficar, porque nós não temos um instrumental capaz de coibir isso, nós não temos um instrumental capaz de, vamos dizer assim, extirpar esta chaga social. Ela está aí e ela, para ser combatida, ela precisa de uma série de medidas, ela precisa de uma série de fatores, ela precisa de uma legislação mais adequada,
nós temos uma crise do sistema prisional, né? A gente sempre soube, e a gente discute academicamente, a cadeia, o presídio, a penitenciária, ela não resolve o problema. Há muito tempo não se fala mais que a cadeia é capaz de ressocializar uma pessoa, de recuperar um cidadão, pelas péssimas condições a que essas pessoas são submetidas quando elas estão lá cumprindo uma pena, ou até quando elas estão lá em caráter temporário, em caráter provisório, quando são presas, por exemplo, preventivamente, que é o que acontece com bastante frequência nos crimes graves. Então ela está longe dela tornar esse indivíduo adaptável a conviver normalmente em sociedade, em condições de cumprir as regras de convivência social. Por outro lado, nós temos os fatores anteriores. Então, eu falei rapidamente da questão do sistema, e depois a gente pode discutir isso com mais profundidade, mas também temos que analisar os fatores que são geradores dessa criminalidade, o que leva as pessoas a delinquir. Falei do tráfico de drogas, falei das facções, falei da crise financeira. Juntando todo esse coquetel, né, esses ingredientes, eu formo um coquetel, que é o coquetel da violência. E aí eu vou ter o quê? Por exemplo, indivíduos que estão delinquindo porque eles não têm oportunidade social e nem preparo laboral e nem capacidade técnica de ocuparem uma vaga no mercado formal de trabalho. Então, falta oportunidade. Segundo, por que eu vou trabalhar formalmente, ser um assalariado, se eu posso trabalhar para a facção criminosa, para o tráfico de drogas, e ganhar 3, 4, 5, 6 vezes mais do que eu ganho trabalhando formalmente, ficando na minha casa, no meu habitat? É um outro fator importante. Então, se nós começarmos a colocar tudo isso, nós vamos ver que, efetivamente, nós temos uma situação difícil de resolver. E aí tu falaste bem, Quintana. Não é através da polícia que nós vamos resolver o problema de criminalidade. O problema de criminalidade nós vamos responder com respostas no cunho social e respostas de cunho penal, mas que sejam capazes de ter efetividade. Não adianta nós colocarmos as pessoas desta forma no sistema prisional, ou não adianta nós termos, como nós temos a população carcerária brasileira hoje, né? Tem mais de 700 mil pessoas cumprindo pena no Brasil. Há uma deficiência de vagas enorme, nós temos as vagas não chegam a 500 mil vagas e tem 700 mil pessoas presas. E ainda nós temos mais de 200 mil mandados cadastrados no Cadastro Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça que não foram cumpridos. Então, se nós cumpríssemos esses mais de 200 mil mandados e somássemos isso a essa população carcerária que já está em cumprimento de pena, nós teríamos quase 1 milhão de presos. Isso é um verdadeiro absurdo. Não há sistema prisional, mesmo que o Estado resolva investir massivamente nisso, que vai trazer alguma solução, vai dar uma luz no fim do túnel para a gente mudar essa questão. Professor Leonardo Santiago, chamando o senhor para o programa então, a gente quando vê a grande mídia, a mídia do dia a dia, digamos assim, não especificamente uma mídia, a mídia em geral, quando fala na questão dessa criminalidade, parece, complementando, ou aliás, a gente conversava no bastidor antes, né, professor Sandro, que a solução para a criminalidade é aumentar o número de vagas dos presídios e policiais nas ruas. Porque atualmente se tem até campanhas contra essa questão da criminalidade, mas a bandeira é essa. Precisamos de mais policiais, tanto que a gente viu campanhas de promessas, até mesmo de pagamento de horas extras para policiais nas ruas e aumento de vagas em presídios, como se isso de fato resolvesse, bastasse para essa questão do combate à criminalidade. Então, a sua primeira participação no programa sobre esse tema tão complexo, que é difícil a gente em 1 hora, porque a gente até falou, é tanto assunto, nós vamos fazer em 2 programas essa temática, justamente pela complexidade que ela envolve. Professor Santiago, por gentileza. Certo. Primeiramente, quero agradecer o convite, me colocar sempre à disposição da TV Unifra quando o assunto efetivamente for a criminalidade, porque penso que é um assunto que não somente as pessoas que trabalham com essa área do direito penal, mas que envolve toda a sociedade, é um tema bastante importante, ainda mais nesses dias de eleição. Então, muito obrigado aqui, queria deixar registrado o meu carinho e meu agradecimento, e também a minha alegria por estar ao lado do professor Sandro, que foi meu professor, né, e hoje é meu colega aqui na Unifra e a pessoa que eu tenho o maior respeito. Primeira questão que a gente tem que deixar bastante claro em relação à criminalidade é que ela sempre existiu. O crime não é um fenômeno de agora, que surgiu há poucos meses atrás e a gente não está sabendo enfrentar ele. A bem na verdade, essa forma com que o crime hoje toma conta das ruas e invade as nossas casas com o medo da violência, com o medo... cada dia mais a gente não sabe se a gente volta para casa, se a gente volta com nossos bens para casa. E não somente cidades grandes como São Paulo, como Porto Alegre, mas também Santa Maria.
que é uma cidade de médio porte, passa por esse fenômeno e esse tipo de situação que é bastante triste e bastante preocupante. Só que essa situação da criminalidade e da violência, ela já era anunciada. Pessoas que trabalham no direito criminal sabem há muito tempo que esse método de prender alguém e deixar ele longe da sociedade durante um determinado tempo e exigir que ele volte absolutamente pronto para viver em sociedade, ele não deu certo. Desde o século XVIII, quando a gente precisava do trabalho do preso, a gente prende pessoas e acha que isso vai resolver algo para a sociedade. Então, de lá para cá, desde o século XVIII para cá, a gente criou celulares, a gente criou carros, computadores, televisão, internet, tudo que existe a gente tornou cada vez melhor, tecnologias cada vez melhor, mas a gente continua aprendendo e dando uma resposta a partir do Estado da mesma forma que a gente fazia no século XVIII. Um dia essa forma de punir, um dia isso ia acabar, e esse dia chegou, em que isso não é o suficiente para a gente, enquanto sociedade, sentir segurança para vir para a faculdade, para ir ao trabalho, para ficar em casa. Por quê? Porque a gente viu que o nosso sistema penal, que hoje é o terceiro, nós somos hoje a terceira população, terceira ou quarta população? Quarta maior população de pessoas presas no mundo, não nos traz o sentimento de terceira ou quarta população mais segura do mundo. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que prender pessoas não traz segurança. A situação ela é muito clara. Assim. Se a gente está tomando um remédio e esse remédio não está trazendo os efeitos que a gente espera, e a gente tem a ideia de ter a cura para determinada doença, a gente vai ver um remédio que efetivamente possa curar essa doença, não amenizar temporariamente. O que acontece com a segurança pública, a partir do meu ponto de vista, e obviamente que eu respeito todos aqueles que pensam contrariamente, durante muito tempo a gente foi levando com o sistema penitenciário e nunca a gente se preocupou com o que estava acontecendo lá dentro. Entra drogas, entra celulares, entra a forma como que as pessoas são tratadas lá dentro do sistema penitenciário, a falta de muitos ingredientes, aqui, não só em Santa Maria, mas a gente vê o exemplo do Presídio Central, onde falta papel higiênico, onde falta situações muito básicas para a pessoa poder ter uma vida digna, porque a gente tira a liberdade, mas a gente não tira a dignidade de uma pessoa que está presa. A gente começa a ver que essa forma de tratamento, por parte da sociedade que não está presa e não tem ninguém que ela conhece presa, isso era algo que era satisfatório. Não importa se ele está sendo tratado assim ou assado, isso não era algo que trazia preocupação para a comunidade. Não trazendo preocupação para a comunidade, obviamente que não existia investimentos para isso. Só que nós chegamos agora em um momento em que não tem mais como suportar essa crise do sistema penitenciário, que acaba chegando nas ruas, que acaba chegando nas casas, que acaba chegando em tudo que é lugar. Então, a gente precisa voltar agora e ver onde a gente errou. O professor Santos foi muito feliz na colocação dele. Isso não se combate apenas com o direito penal. Bem, na verdade, eu tenho uma posição um pouco diferente. Eu acho que isso não se combate com o direito penal. Tem uma frase maravilhosa que diz: a gente não precisa de um direito penal melhor, a gente precisa de algo melhor que o direito penal. Só que daí a gente vai pensar, a longo prazo, o que a gente faz a longo prazo? A gente precisa em questões sociais. A gente precisa investir em programas sociais para pensar a longo prazo. Ok, mas a gente tem uma urgência agora. A gente tem uma criminalidade que avança cada vez mais e a gente tem uma urgência. O que se vende de mais rápido agora? Penas maiores. Essa é a melhor venda agora para qualquer tipo de pessoa que vai se lançar para trazer uma solução. Essa solução rápida que a gente vê há muito tempo, e deu no que deu, é penas maiores. Quem vende penas maiores e fala a gente precisa encarcerar mais, a gente precisa combater de uma forma mais repressiva, a gente precisa usar o Estado penal cada vez maior, essa é uma solução rápida. Ok, mas essa solução que nos trouxe até aqui. Então, eu acho que esse ponto dessa discussão, professor Sandro, parte da seguinte situação. Eu acho que a gente é uníssono o seguinte pensamento. Não é a partir do Código Penal. Talvez pode ser a partir de um caderno, pode ser a partir de um livro, mas não do Código Penal que a gente vai conseguir uma solução para as violências e para esse medo que faz parte hoje já da comunidade, tanto a gaúcha como a brasileira. O caminho mais rápido, então, seria reestruturar o sistema penal? Não é só reestruturar o sistema penal. É o que o Leonardo falou, e aí eu concordo com ele, né? Nesse momento, o
político, o legislador, ele lança a mão de alternativas que têm um efeito simbólico. A gente chama isso de direito penal simbólico, né? E é uma coisa que demonstra para a sociedade uma postura que parece que está se apresentando uma resposta eficiente para o problema, quando na verdade aquela resposta é apenas uma cortina de fumaça. Quer dizer, ela mostra alguma coisa nesse momento, as pessoas acreditam, pelo desconhecimento, enfim, até por não sentirem bem, aquilatarem a realidade, elas acreditam que isso possa parecer uma resposta, mas na verdade ela não é resposta alguma, porque não é aumento de pena que vai coibir a criminalidade, não é aumento de pena que vai evitar que o crime aconteça. Então, o que eu quero, eu vou aproveitar algumas coisas que o Leonardo falou, que nós precisamos pensar em como tratar socialmente a nossa sociedade. Nós não precisamos do direito penal para resolver o problema, concordo plenamente. Claro que o direito penal é importante porque algumas pessoas têm uma nocividade extrema, uma alta periculosidade, vão praticar crimes graves e elas precisam de respostas, e a resposta, o encarceramento, acaba sendo a única e adequada resposta que nós temos a dar a algumas pessoas no momento. Mas essas pessoas, como ele disse, essas pessoas voltam às ruas. E quando elas voltam às ruas, depois de passarem um período de tempo segregadas, sofrendo com aquelas mazelas, com aqueles problemas que tem dentro do sistema prisional, elas descarregam, elas se vingam da sociedade, entende? É isso que acontece. E sem contar que o criminoso dentro do presídio, ele não fica alijado do mundo da criminalidade. Não são cortadas as raízes dele com os fatos que ele praticava antes, com as pessoas que ele convivia antes, com um grupo criminoso com o qual ele praticava. Não está isolado do mundo externo. Claro, porque tem o celular, entende? Então nós temos um problema estrutural muito grande, né? E aí o sistema precisa ser alterado. Mas eu quero dizer o seguinte, a solução do problema está em olhar diferente para isso. A solução do problema está em trabalhar as políticas sociais. Nós temos hoje, vou pegar o exemplo de Santa Maria, eu poderia pegar Porto Alegre, poderia pegar São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Nós temos as periferias. Nas periferias, nós temos uma população que está ali, que invadiu espaços, que foi aí por políticas eleitoreiras, os prefeitos regularizaram, entre aspas, aquelas áreas, colocaram lá uma iluminação pública precária, não fizeram saneamento básico, lá não passa transporte coletivo, lá não tem uma escola, enfim. Então tu começa a colocar ali aglomeração de pessoas em que tu não oferece nada mais do que simplesmente uma, entre aspas, regularização fundiária. O problema não foi resolvido. Não foi resolvido. E aí tu começa a criar nichos, espaços, onde a criminalidade prolifera. Onde tu tem um espaço em que o Estado não vai, alguém vai lá e usa aquelas pessoas que estão lá para práticas criminosas. É fácil encontrar, aliciar pessoas onde elas nada têm, onde nada passa, nada acontece ali. E eu vejo um outro problema, que aí é uma coisa mais talvez sociológica, que nós temos atualmente uma geração, principalmente dos nossos adolescentes de hoje, que foram criados sem aquelas necessidades básicas, que visualizam nos seus pais que são operários, né, são pessoas que são puramente mão de obra, são assalariados, e são uma geração, ao olhar desses adolescentes, uma geração mal sucedida, que não conseguiu progredir, que não conseguiu um espaço social, que não tem visibilidade social, a não ser no período eleitoral. E o que acontece então? Eles querem ser diferentes, eles não querem repetir, né, um espaço de fracasso que eles visualizam. Eles querem visibilidade. E como é que eles buscam a visibilidade? Através de alguma outra ação. Pode ser a pichação, pode ser o furto, pode ser o roubo, pode ser o homicídio, pode ser o tráfico de drogas. Enfim, eles buscam poder, eles buscam a possibilidade de acesso ao conforto, a uma boa vestimenta, aos prazeres que a vida oferece, mas que o capital exige, que o capitalismo exige que eu tenha dinheiro para adquirir esses produtos. Então, nós temos que olhar isso de uma forma diferente, porque esses adolescentes de hoje são os adultos de amanhã e eles ficarão durante 2 ou 3 gerações como adultos. E se eles forem pessoas voltadas às práticas delitivas, como eu conheço inúmeros casos, eles continuarão durante 10, 20, 30 anos praticando os mesmos comportamentos que já praticam hoje, se não forem mortos, se não forem vítimas da violência ou do sistema ou da violência das ruas. Então, tem que pensar naquela geração que ainda pode ser mudada, para a qual se pode alcançar alguma coisa, para que ela no futuro tenha um espaço, um locus, que não será o locus da criminalidade. Para a gente ter uma ideia da importância dessa discussão e para ver como o tempo acaba indo bastante rápido, a gente já está nos minutos finais, digamos assim, desse programa. A gente vai para o segundo programa sobre esse assunto e com certeza a gente vai ter que
outras vezes retornar sobre esse assunto. Mas os minutos finais ainda é em torno de 7, 8 minutos, não está exatamente acabando. Mas as pessoas às vezes concentram, acredito que a criminalidade, ela se encerra justamente na questão da punição. Só que se isso fosse verdade, não ocorreriam mais crimes. Existe a punição, já existe um sistema prisional, já existe um sistema penal que penaliza, que pune esse tipo de conduta. E às vezes me parece que as pessoas elas querem regredir num tempo, o professor falou do século XVIII, quando é que é a época da pena do talhão? Estamos falando de quanto tempo? Antes dali. É bastante tempo, né? Porque o que se discute, o que é a breve explicação do talhão é a questão se a pessoa cometia um furto, a mão era decepada, se a pessoa matava alguém, ela era morta, coisa... Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Resumidamente era isso. As pessoas ainda defendem isso até hoje, como solução, ou seja, o que não deu certo há séculos, as pessoas defendem agora no século XXI que poderia dar certo. Quando, na verdade, o professor Sandro traz que o que se discute aqui é como combater a criminalidade. A punição, o direito penal, vem a punir após o fato da criminalidade. Mas o professor Leonardo falava do nosso sistema falido, que não deu certo. Que modelos a gente poderia começar a cogitar em trazer? Porque em outros países a gente tem alguns extremos, né? A gente pega o sistema norte-americano, que é extremamente a favor da questão da carceragem, sistema prisional. A gente tem um país como a Holanda, que praticamente não há penados, eles estão até, inclusive, alugando espaços prisionais. Bélgica. É a Bélgica. A Bélgica praticamente não tem pessoas presas. Que estão alugando espaços para outros países. Estão fechando o sistema prisional e estão tentando alugar seus presídios para presos de outros países da Europa. Então, uma realidade diferente. Perdão, confundi o país. Que modelo vocês acreditam que o Brasil poderia adotar dentro da cultura das características brasileiras? Né? Assim, parece que essa necessidade que as pessoas têm de requerer cada vez mais um Estado penal, um Estado que pune as pessoas efetivamente, trazendo, por isso que tu trouxe o exemplo, pessoas que são a favor, inclusive até da pena de morte, isso se cogita para reduzir a idade penal, enfim, são várias as propostas que tentam passar essa resposta rápida. Fato é que no Brasil a gente pune bastante e pune mal, e pune errado, né? Eu volto a dizer, quarto maior país em termos de pessoas presas no Brasil e continua toda essa violência. Então, isso demonstra que, na verdade, a gente tem um sistema que pune errado. Tem pessoas presas preventivamente que não podiam estar presas, tem pessoas presas cumprindo pena há mais tempo do que efetivamente ela deveria, o nosso própria lei determina em razão dessa necessidade que parece que a própria comunidade busca no Estado, e aí surgem inúmeras propostas, a gente vê ao longo desse tempo eleitoral, de trazer uma resposta. Nós temos uma fórmula mágica para isso. Só que o nosso país ele é completamente diferente dos Estados Unidos, ele é completamente diferente de todos os demais, ele tem as suas próprias peculiaridades, né? Os Estados Unidos ele vem ali de uma cultura que pune efetivamente, né? O lei e ordem, enfim, ele tem uma cultura punitivista, o que não é exemplo para ninguém. Né? Se tu fores ver a cultura nos Estados Unidos e a forma com que isso efetivamente traz uma solução, não me parece que seja um exemplo. Já passo a palavra ao professor Santos, só para terminar. Então, eu não saberia assim lhe dizer, olha, essa é a solução mágica para acabar com esse problema. Eu sei qual não é a fórmula mágica. Continuar como está. Continuar como está, a gente já viu que não deu certo. Existem inúmeras formas alternativas de se punir. Tem a própria justiça restaurativa que surge aí como uma forma de trazer uma outra forma de punição, onde não há efetivamente pena privativa de liberdade, enfim. São novas ideias que o Brasil tenta estabelecer, que na verdade a gente só vai ver efetivamente o resultado disso no futuro. Né? O que a gente pode agora é ver que o que a gente fez no passado não deu certo. Então a gente precisa urgentemente rediscutir isso. Como eu não acredito, e volto a dizer isso, que o direito penal seja a única forma, essa pena privativa de liberdade, essa forma que a gente tem desde lá do século XVIII, a única forma de se punir e a única forma efetiva de se punir. Né? Eu só vou fazer um gancho nessa questão. Eu acho basicamente que não existem fórmulas mágicas, não existe nenhuma solução a curto prazo para dar uma resposta adequada ao problema. Nós podemos dar algumas respostas no sentido de conter o avanço de um crime aqui, o outro acolá, em algum local específico, mas tudo parte de um conjunto de medidas. E aí eu quero pegar um gancho na fala de todos aqui, um detalhe. Por que a sociedade
pensa na lei de Italião num momento como esse? Porque a sociedade está cansada do fenômeno violência, a sociedade está acuada com o fenômeno violência e ela busca na vingança privada, que já era desenvolvida há séculos passados, como uma forma de responder a isso. A sociedade, por isso nós temos linchamentos, por isso que nós temos alguns comportamentos da sociedade se revoltando contra os criminosos, a ponto de achar que tem o direito de tirar a vida ou de poder espancar uma pessoa. Então, é isso que precisa ser pensado, porque isso é um movimento que está florescendo. Ele vai ganhar dimensão, porque a sociedade está cansada de ser atacada e a culpa da falta de resposta não é da polícia, a culpa é do Estado que não pensa no antes. Eu tenho que pensar no antes. E pensar no depois também não vai resolver o problema nessa forma do sistema prisional. Digamos que nós criássemos 1.000, 10 mil, 100 mil vagas, 200 mil vagas para presos, construíssemos presídios no Brasil inteiro. Nós ainda assim não resolveríamos o problema da criminalidade, porque os presos estão lá transitoriamente. E mais, não há nenhuma política em que vai cuidar desta pessoa para que ela saia de lá melhor. E quando ela sai de lá, ela sai pior por várias razões. Primeiro, porque ela sofreu lá dentro. Segundo, pela forma como funciona o sistema prisional. A pessoa é colocada no meio de outras pessoas que praticam crimes, às vezes piores, às vezes menores, mas praticam crimes. Aí é uma troca de experiências. Por isso que as pessoas dizem que é uma universidade do crime, o sistema prisional, porque a pessoa entra lá e aprende outras práticas criminosas. Ela não aprende nada de produtivo, de educativo, porque não é ofertado para ela isso. E mais, sai de lá com uma pecha, sai de lá com um estigma, ele sai de lá com o rótulo de ex-presidiário. E ninguém dá emprego para ex-presidiário, e ninguém dá oportunidade, e não tem nenhuma política de incentivo fiscal para empresas contratarem ex-presidiários. Por que não pode existir isso? Por que não se pensa algo nesse sentido? Olha, quem fizer uma campanha que todo o egresso do sistema prisional que se adequar fizer um curso profissionalizante, vai ter uma oportunidade, e aí a empresa que contratar ele vai ganhar um incentivo fiscal, vai ganhar uma redução tributária, enfim, vamos pensar alternativas. Nós temos que pensar alternativas, mas as alternativas elas têm que ser sistêmicas, elas não podem ser só num aspecto, tem que buscar no aspecto talvez tributário, tem que ver pelo plano do município, pelo plano do Estado, pela União, a sociedade, no plano da educação, da saúde, enfim, nós temos que tratar. É a mesma coisa que a questão da droga. Né? Não adianta eu colocar lá o sujeito 30 dias para desintoxicá-lo, né? E devolver ele para o mesmo ambiente em que ele estava antes, sem nada mais para resolver aquela questão. Por que ele foi internado? Ele foi internado porque ele estava praticando crimes, ele estava usando crack e ele precisa... A família não aguentava mais ele, é mais ou menos isso. Aí ele vai internado, aí ele volta para a rua e faz as mesmas coisas que ele fazia antes. Quer dizer, não há nenhuma política de acolhimento para nenhuma esfera, nem para o adolescente em conflito com a lei. Aquele adolescente que começa a praticar os pequenos atos infracionais, ele é tratado de uma forma mecânica pelo sistema. E essa mecanicidade do Estado, ao olhar as coisas com um olhar de desleixo, de desprezo, de despreocupação, de falta de comprometimento, é que tem aumentado essas estatísticas, é que tem tornado a nossa vida uma vida de constante, vamos dizer assim, preocupação. Todos nós estamos preocupados. Eu também me sinto preocupado quando ando por aí, porque a gente sabe que a violência, ela existe, né? E tu quer fazer alguma coisa para ficar longe desta violência. E eu, no meu trabalho, faço alguma coisa não só para ficar longe, mas também em alguns momentos para tentar evitar que essa violência continue acontecendo. Mas ela tem várias raízes, ela tem várias motivações. Eu senti que tu está com uma pergunta na ponta da língua. Eu acho que ela vai acabar ficando para o próximo programa, porque infelizmente nosso tempo está terminando. Eu não vou nem chamar de próximo programa, vou chamar de próximo bloco do programa, né? Isso. Porque esse assunto vai seguir com os professores Sandro Maines e Leonardo Santiago. A gente vai continuar discutindo essa questão da criminalidade, não só no Rio Grande do Sul, no nosso país, mas o programa de hoje, dessa semana, Construindo Saberes, fica por aqui. Muitíssimo obrigado aos professores que vão seguir conosco para a gravação do próximo Construindo Saberes. Até a próxima semana. Tchau.